Olá, meu nome é Roger Menezes. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Sobrenatural. E neste vídeo estarei contando mais uma história sobre lobisomens. Mas antes eu quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis Lobisomem, Casos Verídicos. Nele você saberá de relatos da aparição desse monstro nos estados do Ceará, Pernambuco e Bahia. Tem também aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, o Livro dos Monstros, um manual de criptozoologia que, além de falar sobre lobisomens, fala também sobre outras criaturas misteriosas estudadas por essa pseudociência. E obviamente, por falar em lobisomem, apresento o campeão de vendas Lobisomem, o livro dos licantropos. São mais de 100 páginas falando dos relatos da aparição desse monstro ao redor do planeta, bem como da diferença entre a licantropia mística e científica. Lobisomem, o livro dos licantropos, assim como o livro dos monstros, é um manual de criptozoologia que dá direito ao certificado de conclusão. E o mais recente lançamento do canal Sobrenatural, Lobisomem, Casos Reais, que conta o relato da aparição desse monstro nos 23 estados do Brasil. Vale a pena conferir e adquirir. Obra única no país e no mundo. Lobisomem, Casos Reais, vale a pena conferir. Bom, vamos à história de hoje. Olha, essa história, ela me foi contada por um colega de classe. Quando eu era garoto, é óbvio. Quando eu fazia o fundamental, em um determinado colégio, em uma determinada escola aqui do estado do Ceará, aqui em Fortaleza. E isso ocorreu na década de 80, certo? Em uma região próximo a uma área que nós aqui no Ceará chamamos de Maracanaú, uma região metropolitana, Maracanaú. Na época não era nem isso, era uma área que talvez ainda estivesse nascendo Maracanaú, não fosse nem o que ela é hoje. E bom, é o seguinte, tinha um terreno, certo? Um terreno, na realidade não era bem um terreno, era uma casa em ruínas, era um casarão em ruínas, que mal tinha as paredes, tinha aquelas divisões, mas estava tomado pelo mato, pelo matagal alto. Próximo a essas ruínas desse casarão, tinha um prédio de 2 andares em construção. E em frente a esse prédio tinha algumas casas, na realidade alguns casebres, que estavam no local alugados para pessoas de baixíssima renda na época. E numa dessas casinhas foi morar uma mãe e o seu filho. Uma mãe viúva e o seu filho. Esse pessoal tinha acabado de chegar do interior. E o rapaz, certa noite, fazia pouco tempo que eles estavam nessa casa, em uma dessas casinhas que ficava de frente para esse condomínio, nesse pequeno prédio de 2 andares que estava sendo construído, que ficava do lado das ruínas desse casarão, que todo mundo dizia que era assombrado, que, bom, tinha acontecido vários eventos sobrenaturais, era uma geração inteira praticou suicídio nesse casarão. Não se sabe por quê, mas ele ficou amaldiçoado, a família se mudou e as histórias foram sendo contadas para as pessoas que chegavam tentando alugar a casa. E ficou tão ruim a situação que ninguém mais queria alugar. Chegaram a alugar a casa,
uma ou duas vezes, mas as histórias de assombração, de fantasmas, espíritos no casarão, fizeram com que de boca a boca chegasse a um ponto que ninguém mais quisesse alugar aquele casarão. Enfim, e ele foi sendo destruído pelo tempo, até que chegasse a ruínas, como eu já falei. Chegou a ruínas, o casarão chegou a ruínas. Bom, então o rapaz que estava lá com a mãe saiu um dia lá da casa para fumar o pé duro dele. Vocês sabem o que é um cigarro pé duro? Pois bem, ele foi fumar o cigarro artesanal dele. E bom, ele foi para as ruínas. Ele sempre ia para as ruínas. Mas já tinha chegado no ouvido da mãe do rapaz, através dos vizinhos, que uma criatura estranha perambulava, uma assombração na forma de um cachorro gigantesco, monstruoso, assombrava aquela região. Mas o rapaz não deu ouvido, não tinha medo. Ele levou o cigarro dele e foi para as ruínas mais uma vez, das várias vezes que ele foi, e não aconteceu nada. Só que nesse dia ele deu azar. Então ele sentou lá num batente e ficou fumando o cigarro dele, que a mãe dele não gostava. Era por isso que ele saía de casa, por causa do mau cheiro. Então ele começou a fumar lá o cigarro dele, que eu não sei como é que você chama esse tipo de cigarro aí, onde você mora. Aqui no Ceará é pé duro. A gente chama ele de pé duro. É um cigarro artesanal, certo? Coloca o fumo e enrola. Bom, tem vários nomes, Brasil afora. Pois bem, ele começou a fumar o cigarro dele. E como era uma noite de lua cheia, né? Tinha aquela claridade, já que a iluminação no local era precária. Ele fumando o cigarro dele, foi quando ele viu algo se aproximando de forma rasteira. Vocês já viram como é que um leão se aproxima de uma presa que está desavisada? O leão, ele se abaixa e ele vai se arrastando na savana. Pois essa criatura fez o mesmo. Era como se fosse um leão, era gigantesca e estava se aproximando. O rapaz percebeu, mas já estava muito próximo. E ele viu que era uma criatura semelhante a um cachorro gigantesco que estava se aproximando de forma rasteira. Naquele mato, né? Naquele mato alto que fazia parte da realidade daquelas ruínas. Então ele se levanta, joga o cigarro fora e vai recuando, né? Como se quisesse afastar do local. Aí, quando a criatura percebe que já foi vista, ela se levanta. Aí ele vê que é um cachorro enorme, quadrúpede, obviamente, um cachorro enorme. Ele fica numa posição quadrúpede, só que logo em seguida ele fica em posição bípede, ele fica em pé como um homem. Era quase 2 metros de altura. O rapaz fica apavorado e foge. Então ele sobe uns entulhos e logo em seguida ele sobe por uma escada até o topo do edifício em construção. Mas a criatura faz o mesmo, sobe pelo entulho e também consegue subir pela escada, apesar do tamanho do peso descomunal. Era escada de pedreiro, resistia ao peso da criatura, resistia ao peso do monstro. E ele sobe para o teto, né, da construção, do prédio de 2 andares, que ficava do lado das ruínas abandonadas, da casa abandonada, né, do casarão abandonado. Então a criatura também chega ao topo do prédio, que não tinha telhado nessa época, tinha só aquela parte forrada do prédio, eles ainda iam cobrir de telha.
E o rapaz, ele, numa tentativa desesperada, porque era muito alto, era 2 andares, ele vê um encanamento, né? Aquela parte que recebe a chuva e desce pelo cano. Então ele tentou se agarrar ao cano e descer pelo cano, mas o cano não suportou o peso dele e cede, e ele cai de pé e quebra uma das pernas. Ele quebra uma das pernas e torce o tornozelo. Aí ele cai no chão de costas e ele consegue ver ainda a cabeça gigantesca do cachorro observando ele do alto. E ele entra em pânico, mistura o medo, o pânico, a dor que ele estava sentindo, e ele começa a gritar. E todo mundo começa a abrir, né, as luzes da vila, e o lobisomem ele se afasta e desaparece do local. E bom, o pessoal socorre ele conta a história para os vizinhos, para a mãe, e bom, isso é tudo, né? Eu já contei essa história no meu outro canal, no meu canal esotérico A Casa do Oráculo. E é isso, gente. Bom, eu vou ficar por aqui, espero que tenham gostado. Gente, muito obrigado mais uma vez por toda a atenção, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.